Então, isso significa que vocês podem levantar a mão. Mas não me interromper gritando, Alessandro. É só levantar a mão. Tá? Só uma ideia. Vocês gostaram que na aula do seminário foi tudo em paz, né? Que já começou numa ideia assim, harmoniosa. Hoje nós estaremos falando sobre soteriologia. Isso aí. Tá gravando? Show. Bem, meus irmãos, essa aula é uma breve introdução à soteriologia, tá? Então, já estou deixando claro que é uma introdução. Não achem que aqui, em 1 hora, eu consigo falar sobre toda a doutrina da salvação. É simplesmente impossível. Ponto número 1. Além disso, muitas coisas que eu vou falar, vocês já sabem. Porque a gente já pregou sobre adoção, sobre substituição, sobre redenção. Então, eu vou numa velocidadezinha um pouquinho melhor. Porque se eu fosse fazer detalhadamente, falando sobre soteriologia, eu teria que explicar todo o sistema de sacrifícios judaicos, por que tinha que ter sacrifício de animais e tal, partindo lá de Hebreus, citando Hebreus e tal. Isso a gente já comentou. Então, basicamente, o que a gente vai falar hoje? Eu vou fazer um resumo sobre substituição, justificação, redenção e adoção. E aí eu vou falar sobre graça e fé. Logo depois eu vou comentar a visão rapidamente de Calvino e Armínio dentro disso, para então explicar. Aí sim, isso é um ponto que eu quero tocar, que eu nunca falei aqui na igreja, sobre monergismo e sinergismo. E no final eu vou dar a minha opinião sobre tudo isso. Então, essa é uma aula que, assim, vocês podem discordar. Não podem discordar do começo, porque o começo eu vou falar que Jesus é o Salvador. Se você discordar disso, vai embora. Mas, porque não dá para discordar disso. Mas a partir do momento que entrar na parte de Armínio e Calvino, e de sinergismo e monergismo, aí fiquem livres para discordar biblicamente, tá? Então, comprove biblicamente o argumento. Mas vamos nessa em nome de Jesus. Pode passar. Pois bem, soteriologia é a doutrina da salvação. A gente vai falar aqui, e aí só para deixar claro, tá? Já pregamos sobre isso na Páscoa. Está no nosso canal do YouTube. Se você entrar na playlist do nosso canal de YouTube sobre Páscoa, vocês vão ver que existe uma mensagem inteira falando sobre isso aqui, tá? Isso aqui é basicamente o processo da salvação. A salvação acontece assim. É claro que quando você aceita Jesus, isso tudo acontece de uma vez, tá? Mas a gente divide didaticamente, tá? Talvez você veja algumas diferenças. Talvez você veja alguém mudando a ordem. Para mim é meio estranho mudar a ordem, mas depois eu explico. Ou então alguém subdividindo algumas questões aqui dentro, tá? Mas de forma resumida, nós temos isso aqui: substituição, justificação, redenção e adoção. A adoção é quando nós nos tornamos filhos de Deus. Então, o processo de salvação é para chegar aqui, a fim de que nos tornemos filhos. Tudo começa na substituição. Por isso que aqui eu já botei assim, no que nós cremos. Isso aqui é a base da doutrina evangélica, tá? Quer seja você uma igreja pentecostal como a nossa, uma igreja não pentecostal, quer seja uma igreja dita reformada calvinista, isso aqui é unânime, tá? Isso aqui é a base da fé. Bem, tudo começa na substituição. Como assim? E aí eu vou falar um pouco mais rápido porque vocês já sabem, tá? Mas qualquer coisa pergunta. Ora, sabemos que todos nós somos pecadores. Uma vez que todos nós somos pecadores, a lei de Deus exige que todo pecador seja morto. Deus, por ser justo, não poderia nos perdoar. Ponto. Porque perdoar um culpado é injusto. Então, nós teríamos que ser condenados. Ora, o que acontece então? Acontece a substituição. A morte que cabia a mim e a você, Cristo morre essa morte. Isso surge a primeira vez que a gente vê a substituição, ou algo apontando para a substituição, a primeira vez que a gente vê o evangelho é lá em Gênesis 3,15, o proto-evangelho.
Mas a substituição é lá em Abraão, no Monte Moriá. Se vocês se lembrarem, Deus exige que Abraão mate Isaque, o filho da promessa. Quando Abraão vai imolar Isaque, no exato momento que prepara o cutelo para matar Isaque, uma voz do céu surge, um anjo desce e impede Abraão de matar. Naquele momento, o anjo fala o que para Abraão? Abraão, olha, que aí no arbusto tem um cordeiro que vai substituir Isaque. Então, a partir desse momento, começa a haver substituições, sacrifícios de animais para substituir a morte humana. É verdade que já havia substituições antes. Noé sacrificou, alguns entendem até que em Adão teve sacrifício, mas a partir de agora fica muito claro. Então, até a vinda de Jesus, para que o nosso sangue não fosse derramado, se derramava sangue de animais, nos substituindo, o que vai se concretizar perfeitamente em Jesus. O sangue dos animais era incompleto, Hebreus fala muito sobre isso, por isso que todo ano tinha que se repetir os sacrifícios. No dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o sumo sacerdote pegava o cabrito, botava as mãos no chifre, e é como se passasse os pecados do povo para o cabrito, depois ele degolava o cabrito, e o sangue que se derramava pagava o preço dos pecados. Só que isso era incompleto, por isso era necessário se repetir isso ano após ano. Quando Jesus vem, ele executa a substituição perfeita. Como disse João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morre uma vez só, único e suficiente Salvador, e substitui a nossa morte, a morte que cabia a mim e a você. Jesus é o nosso substituto. Está claro até aqui o que é substituição? Agora, por que só Jesus poderia fazer isso? Simples, porque um pecador não poderia morrer por outro pecador. Por exemplo, a Bianca não poderia morrer pelo Alessandro. Por quê? Se a Bianca, mãe do Alessandro, virasse para Deus e falasse, Senhor, me mate no lugar do meu filho, Deus iria falar o quê? Não, seu filho vai morrer pelos pecados dele, você vai morrer pelos seus pecados. Então, teria que haver um homem, porque tinha que ser um ser humano, afinal, não adianta um boi não é humano, um boi não tem alma, e anjo não é humano, então também não dava para matar anjo. Logo, teria que ser um ser humano que não tivesse pecados. Só que como pode haver um ser humano sem pecados? Só se esse ser humano também for 100% Deus. Por isso que o único que poderia nos substituir, e nos substituiu, é um que foi 100% Deus e 100% homem. Homem sem pecado, Deus perfeito. Logo quem? Jesus. Por isso que Jesus é o único que poderia e nos substituiu, morrendo a nossa morte na cruz. Tranquilo? Estou vendo que não vai dar tempo de falar tudo, mas amém. A morte que cabia a nós, enquanto salário do nosso pecado, é paga na substituição de Cristo por nós. Assim como um cordeiro substituiu Isaque no Monte Moriá, Jesus nos substituiu na cruz. Ou seja, ele morreu a nossa morte, pagou o escrito de dívida, lembra que Paulo fala sobre isso, que havia contra nós, levou sobre si a nossa pena de morte. Isaías fala sobre isso. Ora, uma vez que nós fomos substituídos, nós podemos ser justificados. Pode passar, por favor? Eu sempre explico e depois eu leio. O que é a justificação? Veja, como eu falei antes, Deus não podia me perdoar. Por quê? Porque você anular a pena de um culpado é injusto. O que é fácil pregar algumas coisas no Brasil, porque quando a gente fala sobre anulação de pena, sobre não impunidade, não condenação, para a gente é algo muito natural, né? Porque a gente vê isso todo dia. Pois bem, Deus, por ser um juiz justo, ele não poderia simplesmente olhar para nós pecadores e falar assim, não vamos queimar todo mundo para o inferno. Isso seria injusto. E Deus é justo. Deus, parênteses, nunca duvide da justiça de Deus. Deus é justo. Ah, mas o pastor roubou a igreja. Meus irmãos, Deus, se tem alguém que é justo, é Deus. E ele vai dar paga a tudo. Então, mas voltando para cá. Ora, Deus não poderia simplesmente anular o meu pecado. Isso seria injusto.
Mas, uma vez que Cristo me substituiu, ele pagou a minha pena. Então agora eu sou feito justo. Ser feito justo é igual a ser justificado. Então, eu me torno justo pela justiça de Jesus. Não é por mérito meu, não é por obras, não são por obras minhas, mas pela justiça de Jesus, que me substituiu na cruz, o sangue dele me recobre. Então agora eu sou lavado. Quando eu chego diante do Pai, o Pai já não tem mais a ira contra mim. Por quê? Porque a ira foi despejada em quem? Em Jesus. É por isso que Isaías vai falar o quê? Que ao Senhor agradou moê-lo. Por que que o Pai se agradou de moer o Filho? Porque nesse momento o Pai estava sendo totalmente justo. Estava pagando na carne do Filho o preço do pecado. Ora, a substituição possibilita a justificação. Eu agora sou feito justo através da justiça de Jesus Cristo. Gente, fez sentido? Tranquilo? De boa? Então, deixa eu ler aqui o slide. Deus, por ser um juiz justo, ele necessariamente tem que condenar os culpados e absolver os inocentes. Se somos todos culpados, como Deus não nos condenaria? Pois Jesus, ao nos substituir, nos justificou. Isto é, somos feitos justos, justificados pela justiça de Cristo. Quando o Pai nos olha, não nos olha mais com ira, pois sua justiça foi saciada na carne do Filho. Por isso que ao Senhor agradou moê-lo. Ora, se uma vez que Cristo me substituiu, me fez justo na justificação, agora eu posso ser o quê? Redimido. Redenção é igual ao quê? Perdão. Pode passar, por favor, Arthur. Agora eu posso ser perdoado. Por que que agora eu posso ser perdoado? Porque agora não é mais injusto eu ser perdoado. Por que que não é mais injusto eu ser perdoado? Porque a justiça já foi paga em Jesus. Por isso que eu só posso ser perdoado através de Jesus Cristo. E por isso que não há salvação sem Jesus. O Pai não tem como me perdoar se não for através de Jesus. Por isso, qualquer sistema de salvação que não pregue Cristo é um sistema falho. A caridade não tem como me fazer justa. Sacrifícios, autoflagelação, sacrifício de animais, de pessoas, não tem como me fazer justo. Só tem justiça se for através de Cristo. Por isso ele é o único e suficiente Salvador. Através de Jesus, eu posso ser redimido, isto é, perdoado. Fez sentido, gente? Tranquilo? De boa? Tá fazendo sentido? Então, legal. Então vamos lá. Ora, se agora somos justificados, podemos ser perdoados, ou seja, redimidos. Redenção é igual a perdão, né? O preço do nosso pecado, a morte é o preço do pecado, Jesus levou sobre si. Não é mais injusto Deus nos perdoar, uma vez que a justificação, através da substituição, já aconteceu. Ora, se eu fui perdoado, finalmente, agora eu posso ser feito o quê? Filho de Deus. Eu posso ser adotado. Passa aí, Arthur, por favor. Aquilo que João vai falar. E todos quantos o receberam, João capítulo 1, deu-lhes o poder em ser filhos de Deus, a saber, os que não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas nasceram da vontade de Deus. Vocês sabem, Deus não tinha como me adotar, não tinha como me fazer filho diretamente. Por quê? Se eu fosse filho direto de Deus, eu seria Deus. Ora, é o exemplo que eu sempre dou, né? Se meus pais são seres humanos, eu só posso nascer humano. Se meu pai fosse um abacaxi, eu não poderia ser um jacaré, eu teria que ser abacaxi. É fácil. Ora, Deus não poderia ter filhos diretos. Logo, a única maneira de Deus ter filhos seria por adoção. Só que tem um problema. Sempre que há adoção, há abandono ou alienação parental. O que é isso? Quando é que uma criança é adotada? Quando os pais morrem, impossível no caso de Deus. Ou quando os pais abandonam ou
a nível de justiça, não tem condições de cuidar. Ora, Deus jamais perderia condições de cuidar. E Deus jamais abandonaria. Logo, qual é a única opção? O filho pródigo. É quando o filho escolhe sair da casa. E aí a gente entende algo. Por que Deus permitiu o pecado? Porque o pecado possibilitou tudo isso. Adão, no jardim, não era filho. Entendam isso. Por que Adão no jardim não era filho? Gente, entenda uma coisa. O sacrifício de Jesus, ele foi para frente e foi para trás. Adão se tornou filho depois que Jesus morreu. Mas, no exato momento em que o Jardim do Éden é criado e Adão está lá, Adão não era filho. Por que Adão não era filho? Porque só é possível ser filho através de quem? Da adoção pela redenção, justificação e substituição de Jesus. Como no jardim não tinha sacrifício de Jesus, Adão não era filho. Então, por que Deus permite o pecado? Eu não tenho como falar que só tem um motivo, tá? Porque Deus não fala isso. Mas um motivo claro e inequívoco é porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus não queria o pecado, pelo amor dele. É óbvio. Deus nunca dá uma ordem querendo ser contrariado. Mas Deus sabia que o pecado ia acontecer. Por que Deus não impede? Para que então superabundasse a graça. Qual graça? A graça de pecadores se tornarem filhos. Essa é a questão. Deus permite o pecado, porque o pecado traz a exigência disso aqui tudo, para chegar nesse ponto. Veja que Deus vai usar o pecado para poder ter filhos adotivos. Isso é graça. Isso é belíssimo. Gente, a Bíblia é linda. O plano da redenção é lindíssimo. E isso é algo que Satanás não entendeu. Como é que eu garanto que Satanás não entendeu? Porque olha só, se Satanás tivesse entendido que ao matar Jesus, ele não matou Jesus, né? Vocês sabem que foi Jesus que deu a própria vida. Vocês entenderam? É que a gente fala cheio de cuidado. Senão o pessoal faz corte no YouTube daquilo que você está falando, já era, né? Heresia na certa. Jesus deixa claro que ninguém toma a vida dele, ele quer dar. Mas Satanás não teria se empenhado pessoalmente na morte de Cristo. Por que pessoalmente? Porque ele pessoalmente possuiu quem? Judas, né? Então, Satanás, o próprio Lúcifer possuiu Judas. Pois bem, Satanás não teria se dado esse trabalho se ele tivesse percebido que na morte de Cristo nós nos tornaríamos filhos. Veja, que por mais que Satanás seja Satanás, o mais sábio dos seres criados e tudo mais, jamais entendeu o amor de Deus e o mistério da graça. Isso é lindíssimo e fantástico. Claro, até aqui, gente, essa questão da adoção, de ser filhos e tudo mais. Aí, tá. Renan, de boa? Vitão, de boa? Isso aí. Então, deixa eu ler aqui. Uma vez perdoados, agora finalmente podemos ser adotados. Podemos ser feitos filhos de Deus por adoção. Aquilo que antes era impossível, pois não poderíamos ser filhos de Deus direto, como eu expliquei, pois seríamos deuses, o Senhor solucionou nos adotando. Só que como ele não nos abandonaria, a adoção requer abandono, eu também expliquei isso, ele permitiu o pecado. Nós escolhemos abandoná-lo. O filho pródigo é exatamente isso, né? É exatamente isso. E nisso tudo se inicia o processo descrito. Afinal, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tranquilo até aqui, gente? De boa. Tá gravando isso, né? Porque depois que eu explicar isso tudo de novo, né? É aquele tipo de mensagem que tem que ser gravada mesmo, porque dá trabalho montar isso tudo, mas glória a Deus. Mas tá bom. Agora, passa isso para eu ver qual é o próximo slide, só para eu... Assim, mas qual é a causa disso tudo? Por que isso acontece? Por causa de algo chamado graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecemos isso. Porque, vamos lá, o processo da salvação está aqui. A gente já explicou. Substituição, justificação, redenção e adoção. Legal, eu expliquei o sistema. Bom, mas por que Deus precisava fazer isso? Não. Deus era obrigado a fazer isso? Não. Então por que Deus faz? Por conta de algo chamado graça. Graça. É graça, meus irmãos. É graça. Isso é a graça. Graça. É que dá vontade de fazer altos trocadilhos, né? Mas tudo bem. Aqui às vezes tem negócio. Então, isso é a graça.
Não há mérito nenhum, não há nada de merecimento nosso, mas Deus escolhe por graça. Veja, qual a causa disso tudo? Tão somente a graça. Não temos qualquer participação ou gerência aqui. É graça. Vontade de Deus. Agora, como essa graça nos alcança? Então entenda, graça, basicamente, seria uma palavra que resume isso aqui tudo. Legal? Tranquilo? De boa? Graça vai resumir isso aqui tudo. Por quê? Graça é a salvação. Ora, se aqui está o processo salvífico, ao falar sobre graça, estamos entendendo substituição, justificação, redenção e adoção. Tranquilo isso? De boa? Amém? Alguém fala aí? Tá bom. Agora, como então a graça me alcança? Só tem uma maneira. Qual? Fé. É aqui que entra a fé. A fé é para isso. Ou a fé é isso. Veja, ainda assim, Deus não impõe a graça. Aqui já começa a aparecer minha opinião, tá? Porque calvinismo não concorda com isso. Mas vamos passar por isso. Ele nos oferece a graça, facultativamente, graciosamente. Como podemos possuir a graça? Aí sim, isso é inegável. Somente através da fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas esse dom de Deus também não está incluindo a fé? Tá. Também não é Deus que dá a fé? É, mas quem crê sou eu. O fato de ser Deus que me dá a fé não muda o fato de que quem obedece, quem crê sou eu. Lógico, não é Deus que crê por mim. Mas, portanto, e aí por que eu falei? E aqui você tem, com isso aqui eu resumo toda a fé. Porque aqui eu tenho somente a graça, somente Cristo, somente a fé. Então, aqui eu estou com 3 pilares fundamentais da fé protestante. Somente a graça, por isso que eu botei o somente, tá? Que é o sola, né? Sola gratia. Somente Cristo, sola Christus, está aqui, através da fé. Sola fide. Mas, como eu sou informado disso aqui tudo? Porque, veja, Deus me substitui, justifica, redime e adota através da graça, e eu preciso crer. Mas se essa informação nunca chegasse até mim, não ia fazer qualquer tipo de diferença. Você tem 10 mil no banco, só que se você não sabe que está com uma conta parada lá, não faz diferença. Não, mas sei lá, é tipo o Diário de uma Princesa. Diário de Princesa? É o filme, Diário da Princesa? Tem gente que não sabe, caoseiro. Não é aquele lá que ela descobre que é a neta da mulher lá, não é isso? Então, tipo o Diário de uma Princesa. Vamos supor que você aí é uma princesa, um príncipe, e tem um trono para você e 1 milhão na conta. Só que se você nunca souber disso, vai adiantar o quê? De nada. Veja, o que há de, aspas, adiantaria tudo isso se isso aqui tudo fosse um mistério oculto? Nada. Então, aonde tudo isso aqui é revelado? Na palavra. Por isso, somente as Escrituras. Veja, é fácil entender os pilares da fé. Somente as Escrituras, por quê? Aqui está somente Cristo. Porque quem faz isso aqui tudo, ou melhor, tudo não, porque quem adota é o Espírito Santo é o Espírito da adoção, né? É o Espírito Santo pela vontade do Pai. Mas, sem entrar em maiores detalhes, porque a aula não é sobre Trindade, a justificação é Cristo. Então, somente Cristo. Através da graça, somente a graça. Que eu tenho que crer, somente a fé. Agora, como eu fico sabendo? Através da palavra. Por isso, somente as Escrituras. Passa, por favor, Arthur. Aqui. Então eu tenho substituição. Deixa eu pegar o meu light apontador. Substituição, justificação, redenção e adoção, salvação. O motivo é a graça. Como eu tomo posse? Pela fé. Agora, aí sim, outros 2 pontos, né? É que eu falei primeiro das Escrituras. Passa aí rapidinho, só para ver o negócio. Aqui. Mas como sabemos disso tudo? Somente através das Sagradas Escrituras, na qual o Espírito Santo nos ilumina o entendimento. O Pai salva, eu botei salvo, né? O Pai salva por meio do sacrifício do Filho. E tudo isso nos é comunicado pelo Espírito Santo, porque hoje temos o Espírito Santo para conosco, na Bíblia. Por isso, essa é a nossa única regra de fé e prática. Por que a gente fala isso? A Bíblia é a única regra de fé e prática. Porque é na Bíblia que tudo isso é revelado, por ação do Espírito Santo. Agora, eu falei o motivo, eu falei o como e eu falei o onde. Mas qual é o objetivo? Aí volta aí, por favor.
O objetivo qual é? A glorificação. E aí qual é o último pilar da fé? Só lhe deu glória. Glória e somente a quem? A Deus. Veja como é fácil. E olha que a aula não é nem protestantismo, né? Nem os pilares da fé protestante. Mas veja, qual o objetivo de Deus em tudo isso? Somente ser adorado por seus filhos. Porque nós somos adotados. Ou seja, sua própria glorificação. A glória de Deus é o fim, o objetivo de todas as coisas. A salvação da alma, a substituição, justificação, redenção, adoção, por causa da graça através da fé, não é um fim em si mesmo, e sim um meio para um fim. O pessoal da escola de missionários já está craque nisso. A glorificação de Deus. Então, é fácil entender. Passa aí, Arthur. Isso aqui é a salvação. Substituição, justificação, redenção e adoção. Qual o motivo? O motivo é a graça. Como eu tomo posse? A fé. Qual o objetivo? A glória de Deus. Como eu fico sabendo de tudo isso e explico isso tudo para vocês? Através das Escrituras. Bom, aqui está o resumo do resumo, o puro suco da doutrina. É isso. Aqui está a doutrina. O evangelho o evangelho não é complexo. É claro que disso aqui você abre toda a teologia sistemática. Disso aqui você fala, mas é isso. Vou falar de novo, porque eu achei bonito, e vou falar de novo. Então vamos. Aqui nós temos a salvação, substituição, justificação, redenção e adoção. Qual o motivo da salvação? Graça. Não fiz nada, não mereço. Favor imerecido, graça. Mas como eu tomo posse? Como a graça me alcança? Eu tenho que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu creio. Mas qual é o objetivo? O motivo, a origem é a graça. Mas o objetivo é que Deus seja glorificado pelos seus filhos. Assim que foram adotados. E como eu posso afirmar tudo isso? Da onde vem esse conhecimento? Foi uma revelação igual a Maomé? Não. Somente através das Escrituras. Simples, simples assim. E aí? Podem perguntar, gente, se não ficou claro. Já tem meia hora para explicar isso, bom tempo. Porque agora eu preciso dar uma acelerada. Depois, Alessandro, não é que você não possa perguntar, você também pode, mas depois. Tranquilo, gente? Então passa aí, por favor, Arthur. E aí a gente chega nesses dois conceitos, que eu nunca falei aqui na igreja. O nome dele já explica, tá? E aí, vamos com calma. Vou falar de forma pontual, depois eu explico. Sinergismo diz sobre um trabalho cooperativo. Isto é, o sinergismo entende que o homem precisa cooperar com a graça para ser salvo. Essa é a doutrina católica. E já passou? Não, passa não, volta. A intenção foi boa, mas rapidinho. Essa é a doutrina católica e de algumas igrejas protestantes. Que porque é quase que instantâneo você pensar sinergismo como heresia. Mas eu quase entendo. E algumas pessoas me acusam de sinérgico, de ser sinergista. Eu não sou. E eu vou explicar a minha posição. Mas, se você fosse pegar só o conceito, porque, por exemplo, a grande defesa é que Armínio era sinergista. Eu tenho dificuldade de entender isso. Mas, deixa eu voltar para cá para não ficar muito teológico. O sinergismo é um entendimento de que eu tenho que cooperar com a graça, de alguma forma. Eu vou explicar isso. O monergismo, aí está até no nome, né? E aí por exclusão, é um entendimento que é o que a gente entende, mas eu vou explicar como eu entendo o monergismo. É um entendimento que quem faz tudo é Deus. É um trabalho único, por isso vem o mono, né? Sem participação do homem. Vamos com calma. Agora sim, por favor. Obrigado, Arthur. Vamos lá. Sinergismo. Sinergismo é a doutrina que defende uma cooperação do indivíduo com a graça. Isto é, a graça trabalha junto com a vontade do indivíduo. Nesse aspecto, a graça não seria suficiente em si mesma. Teria que necessariamente haver uma concordância da vontade humana. Só fazer um comentário. Porque você pode dizer o seguinte, mas isso aqui não é a fé? É por isso que as coisas para mim não são tão maniqueístas, tipo preto e branco. Porque eu não poderia chamar isso aqui de fé? A questão qual é? Eu não posso chamar de vontade humana, porque a vontade humana ela é escrava do pecado. Mas se eu entender que a fé
é uma concordância, aí entra uma discussão muito grande. Por isso que, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado agora, entendendo que a Igreja Católica defende isso aqui. E aí eu vou explicar como. Deu para entender o que eu falei agora, gente? Então, tranquilo? Então, vamos lá. A Igreja Católica leva essa doutrina ao extremo, defendendo que sem a caridade, produto da vontade humana, somente a graça não seria suficiente. Esse é um problema. Quando eu falo que somente a graça não é suficiente, aí eu tenho uma heresia grave. Por quê? Eu estou dizendo, lembrem-se o que é graça. Ou melhor, a graça, óbvio que vocês sabem que é graça, que é o favor merecido. Mas lembre-se do que eu falei antes. A graça é o motivo da salvação. Se eu falo que a graça não é suficiente, eu estou falando que Jesus não foi suficiente. Isso é um problema. E aí, assim, uma coisa que me incomoda muito é quando as pessoas falam assim, não, porque os evangélicos falam isso. Isso me dá uma raiva, porque a pessoa não conhece nada de evangelho, dos evangélicos, e comenta. Eu tenho medo de eu acabar fazendo isso com relação à Igreja Católica. Então, para eu não ser acusado de estar falando coisas da minha cabeça, eu peguei o catecismo da Igreja Católica. Como assim? Fui no site do Vaticano e peguei direto. Então não dá para reclamar comigo. Passa aí, por favor, tá? Diretamente do site do Vaticano. Tá aqui. Esses números aqui, gente, não é ano não, tá? Esses números é porque os parágrafos são numerados, tá? Então, se você for ler todo o catecismo católico, dá um trabalho gigantesco. Mas eu separei 2 pontos que deixam claro o sinergismo. E aí vai ficar claro. Vamos lá. Isso aqui é católico, tá, gente? Vamos lá. Talvez seja difícil de ler, mas eu leio. A justificação estabelece, olha só, aqui começa o problema, a colaboração entre a graça de Deus e a liberdade do homem. Vamos ver onde isso vai dar. Do lado do homem, exprime-se no sentimento da fé, a palavra de Deus, que convida à conversão. Ele bota a fé como um sentimento, um assentimento, né? Como uma concordância. Até aqui, ainda você consegue entender, só que isso vai ficar claro aonde desvia. Aqui está o problema, olha só, então vamos lá. Exprime-se no assentimento da fé à palavra, que convida à conversão. Gente, olha só, ele falou sobre justificação, graça e fé. A palavra, até aqui, legal. O problema é quando ele bota isso aqui. E na cooperação da caridade. A caridade não coopera na salvação. Essa é a questão. A caridade, gente, é fácil entender. A caridade é um fruto. O fruto não coopera no crescimento da árvore. A árvore cresce e o fruto é fruto da árvore. Não é o fruto que gera a árvore. Então não faz sentido a gente achar que um fruto da salvação gere salvação. Fez sentido o que eu falei agora? Tranquilo? De boa? Renan? Então tá bom. O Augusto? Então tá bom. Então, Melina? Então tá. É que eu pergunto para os mais novos na igreja, não que o Augusto seja mais novo, né? Mas a Melina é nova para o filho, então eu pergunto. Aqui então vai ficar mais fácil ainda, olha só. A preparação do homem para colher a graça é já obra da graça. Ok. Não tento entender tudo agora, porque eu precisaria de mais tempo para explicar. Esta é necessária para suscitar e sustentar, aqui está o problema, a nossa colaboração na justificação pela fé. Meus irmãos, se eu boto que eu colaborei na justificação, sabe o que eu estou falando? Que eu colaborei com Jesus na cruz. Eu colaborei porque eu estava lá gritando Barrabás crucifica, irmão. Mas eu não tenho nenhuma colaboração na minha salvação. Só que a Igreja Católica bota isso. Para o quê? Para defender a caridade. Esse é o problema. Aqui está, isso é sinergismo. Aqui está heresia. Aqui está a grande heresia. E aí, aqui embaixo fica mais claro ainda, olha só. É certo que nós também trabalhamos. Não, nós não trabalhamos. Ele está falando sobre salvação. A gente não trabalha para salvação. É certo que nós também trabalhamos, mas não fazemos mais do que cooperar com Deus, que trabalha. A gente não coopera, meus irmãos. O que eles colocam é o seguinte, eu vou explicar. Eles falam o seguinte, não, mas eu coopero porque porque ele vai diferenciar 2 tipos de graça, que às vezes a gente diferencia. A graça comum, que seria a graça dada a todos os homens, que impede que o mundo pegue fogo, e a graça da salvação, a graça salvífica. O que a Igreja Católica defende é o seguinte, que a graça comum, ela
possibilita ao homem cooperar com a sua salvação. Só que não é isso. Então, eles tentam colocar que a graça vem antes, e aí, por conta da graça, eu cooperei com a salvação. Por mais que ele coloque a graça antes, tem um problema. Qual é? Eu não coopero com a minha salvação, gente. Eu não morri por mim mesmo. Quem morreu por mim foi Cristo. Eu não fiz nada. Quem tudo fez foi Cristo. Portanto, não existe sinergismo. Não há nada que eu faça para cooperar em ser salvo. Esse é o problema do catolicismo. E aí, quando você bota caridade, isso abre o precedente para um monte de coisa. Primeiro, é o que o Espiritismo trabalha. O Espiritismo tira a graça, fica só com a caridade. Mas você começa a abrir porta para quê? Para a indulgência, para a venda. Porque se eu faço algo por, então se eu pagar, aí não tem problema. Então, esse é o grande problema do catolicismo, tá? Esse é o grande problema católico. Esse é o sinergismo, o real sinergismo está aqui. A cooperação da vontade humana no seu processo de salvação. Não há minha vontade, eu não faço nada para ser salvo. Gente, agora a gente aprofundou. Tranquilo? De boa? Tá? De boa? Então, Renan, de boa? Renan, não senti firmeza, Renan. Tá processando, né? Tá processando, eu entendo. Vai processando, vai gerindo. Qualquer coisa, depois você me manda e pergunta que eu explico com calma. No domingo eu posso explicar com mais calma ainda, tá? Que aqui eu tenho tempo contado. Faça, por favor, o Arthur. O grande problema aqui é essa cooperação do homem. Ainda que a Igreja Católica pontue que essa cooperação é fruto da graça primeiro, no homem, ainda assim exige uma cooperação da vontade humana para a salvação. A minha vontade em nada coopera com a minha salvação, porque a minha vontade é escrava do pecado. A gente já trabalhou isso quando a gente falou sobre Romanos capítulo 6. É só pegar lá no YouTube, na nossa playlist de discipulado. Os ramos protestantes que defendem o sinergismo negam esse radicalismo católico e pontuam que a graça permite ao indivíduo a escolha. Que sim, a graça, porque existem protestantes que defendem isso, tá? Mas de que forma? Assim, a graça é dada de forma não meritória, eu não mereço, mas haveria um mérito humano depois da graça, o de usá-la em prol da escolha de Deus. Ou seja, haveria duas graças, uma graça comum dada a todos os seres humanos, que permitiriam a todos escolherem a Deus, isto é, crer. E aqueles que creem, seria dispensada uma graça salvífica. Se você entende isso, entendendo que tudo quem faz é Deus, e que a graça vem antes, ok. É difícil entender isso, biblicamente, tá? Eu não vou me estender aqui porque eu não tenho tempo, mas se alguma coisa está embolada aqui, se alguém quiser entender um pouco melhor esse processo aqui, da graça salvífica e da graça comum, a gente pode conversar isso em outro momento. Passa aí, por favor, Arthur. Nada a ver você com o Henrique. Outra possibilidade se daria na sequência dos acontecimentos, isto é, a fé precederia a graça. Essa aqui é um ponto. Como assim? Antes da redenção, eu teria que crer. Então, uma vez crendo, eu receberia a graça e assim a redenção. A discussão maior se daria, então, se a fé também precede a justificação ou a amplitude da justificação. A gente vai voltar a isso depois, tá? Porque existe uma discussão. Eu creio para ser salvo ou somente aquele que já foi salvo tem capacidade de crer? Mas a gente vai chegar, vai voltar nisso, tá? De uma forma ou de outra, o sinergismo entende que de alguma forma o homem coopera na obra da salvação. O problema todo está aqui. Isso significa que a regeneração não depende exclusivamente da obra soberana de Deus, mas também da vontade humana. Em suma, Deus espera uma resposta positiva da vontade para o recebimento da salvação. Isso é um problema, porque a nossa vontade é escrava do pecado. A nossa vontade não escolhe Deus. E para mim isso aqui não é igual fé, tá? Mas eu vou comentar isso daqui a pouco. Pode passar, por favor. O monergismo já é o oposto radical. O monergismo já diz de um trabalho sozinho, isto é, a graça faz tudo por si mesma, sem qualquer cooperação ou escolha do homem. Para mim isso aqui está perfeito, tá? E na verdade é a nossa doutrina. Uma vez que o homem natural é completamente depravado, eu vou explicar isso, lhe é impossível qualquer aceno em direção a Deus. Quando a gente fala sobre a depravação total, significa que o homem, ele não apenas não tem como se aproximar de Deus, como também o homem não quer se aproximar de Deus, porque o homem escolheu o pecado. Então entendam,
A depravação total, que é um conceito de Calvino, entende que não é apenas impossível ao pecador se aproximar, é mais do que isso. O pecador não quer se aproximar, porque a escrava dele, olha só, é que eu comi uma palavra, a vontade dele é escrava do pecado, tá? É isso que eu queria dizer. É porque eu estou falando uma coisa, mas a mente já está em outra, lá na frente. Aí, às vezes, dá um negócio desse. Então, é isso aqui. Uma vez que o homem natural é completamente depravado, lhe é impossível qualquer aceno em direção a Deus e, consequentemente, direção à salvação. Na verdade, aquilo que eu acabei de falar, mais do que impossível ao homem, por sua vontade, ser naturalmente escravo do pecado, a gente falou sobre isso quando a gente trabalhou Romanos 6. O homem está deliberadamente, isto é, por escolha própria, em oposição a Deus. O homem escolhe estar em rebelião contra Deus. Em suma, o homem não quer ser salvo. Exatamente por isso que não é possível se pensar num sinergismo. Não é possível se pensar que a vontade humana vai cooperar, porque o homem não quer ser salvo. Agora, tem gente que defende que o pecado não depravou completamente o homem. Não é o que a Bíblia diz. Tem gente que defende que o pecado, ele mudou o homem, mas ainda ficou alguma coisa no homem capaz de escolher Deus. Não há base para defender isso, porque no próprio texto do dilúvio, Deus vai falar para Noé, na verdade um diálogo de Deus com ele mesmo, é mau todo o desígnio do coração do homem desde a infância, desde a mocidade. Ora, se toda a vontade do coração do homem é má, ele está totalmente depravado. Tá? É porque, como essa aula só tem 1 hora, eu não consegui colocar as referências, tá, gente? Então, eu estou explicando os conceitos, tá? Mas vamos lá. Dessa forma, Deus primeiro regenera, isto é, salva. E somente depois do homem já salvo, escolhido por Deus, eleito, pode responder com a fé a essa salvação, a graça. Pode passar, por favor. Tá indo? Tá de boa, sim, eu sei que é complexo, mas vamos lá. Aqui, eu não vou dar aula de calvinismo e arminianismo, até porque, primeiro, não tem tempo, segundo, o bispo vai falar sobre isso, então não recaia sobre mim esse sangue. Mas eu só vou pontuar os princípios fundamentais. A tulipa calvina, você sabe que os princípios fundamentais de Calvino são chamados de tulip, no inglês, e aí ficou conhecido como a tulipa, e os de Armínio. Vamos lá. Pode passar, por favor. Só lembrando algo, Calvino não escreveu esses 5 pontos, tá? Esses 5 pontos, eles vêm não é um concílio, mas como se fosse o concílio de Dort, né? Foi onde pontuou esses pontos em resposta a Armínio. Mas isso aqui é só um comentário histórico. Pode passar, por favor. Vamos lá. O calvinismo, ele é resumido nisso aqui, tá? Então, o pessoal que botou aí na caixinha de perguntas o que era calvinismo, está aqui. Resumidamente, é isso aqui, tá? Resumo do resumo. Aí, assim, eu estava fazendo uma conta, parece que eu defendo 3 pontos do calvinismo e 1 do arminianismo, porque eu não sou nem calvinista nem arminiano, tá? Mas eu vou explicar para vocês, vamos lá. Depravação total. Vou ler sem dar minha opinião, depois eu dou minha opinião. Isso aqui é o que o calvinismo defende. Depravação total. O pecado original corrompeu completamente o homem, que já nasce em pecado. O homem não... E aí, vai pensando aí se você concorda ou discorda, tá? E pense biblicamente. O homem não pode salvar ou escolher a Deus. O homem não quer ser salvo e não quer escolher a Deus. Então, 1, depravação total. 2, eleição incondicional. Deus escolhe quem vai ser salvo simplesmente pela sua vontade pessoal, sem qualquer tipo da cooperação do homem. Então, eleição incondicional. 3, expiação limitada. O sacrifício de Jesus foi somente pelos eleitos, isto é, somente por aqueles que o Pai previamente escolheu, de modo que esse sacrifício não pode ser desperdiçado pelos ímpios ou incrédulos. Tá? Jesus só morreu pelos eleitos, não morreu por todos. 4, graça irresistível. Por consequência, porque aí uma coisa é consequência da outra. Quando Deus escolhe manifestar sua graça a alguém, a resposta sempre é sim, visto que essa pessoa já é uma eleita.
Não é possível resistir. E aí, veja, se a expiação é só para os eleitos e não é possível resistir à graça, qual é a consequência? Isso aqui, a perseverança dos santos. O que é isso? É impossível perder a salvação. Não é possível decair da graça. Consequências demais, é impossível perder a salvação, visto que a salvação vem da vontade do Pai, que não muda, e sua graça é irresistível. Minha opinião pessoal, você tem 100% de direito de discordar. Eu concordo com a depravação total, concordo com a eleição incondicional, discordo da expiação limitada, discordo da graça irresistível e discordo da perseverança dos santos. Tá? Então eu concordo com esses dois. Vou explicar como. Pode passar. Armínio. 1. Vontade livre. O pecado original não teria corrompido completamente o homem, que poderia escolher a Deus. Aí, assim, acaba que uma coisa é consequência da outra. Né? Eleição condicional. Isso aqui foi uma vez, eu expliquei para vocês, a questão da presciência. Deixa eu explicar antes de ler. Como assim, a presciência? Existe um versículo na Bíblia que diz assim: aquele que de antemão conheceu, a este também predestinou. O que Armínio entendia? Deus sabe o que você vai escolher no futuro. Então, Deus sabe que se ele pegasse todos os seres humanos da história toda e botasse para cada um, sabe Matrix, quando o Morfeu bota a pílula azul e vermelha na frente do Neo? Então, só uma referência que tem nada a ver, mas vamos lá. Se Deus pegasse todos os seres humanos e falasse assim: você quer céu ou inferno? Deus já sabe a escolha de todos. Para aqueles que vão escolher o céu, Deus então elege para a salvação. Então, veja, Deus sabe a escolha de todos, e uma vez que Deus sabe a sua escolha, se você escolheu pela fé a Deus, ou melhor, se você escolheria no futuro, Deus então te escolhe antes de você nascer, como disse lá em Jeremias: antes de eu ser gerado, o Senhor já tinha me escolhido. Esse é o entendimento da presciência de Deus, tá? Deu para entender, gente? Deu um bug aí, deu uma embolada, mais ou menos, é complexo, né? É isso. Deixa eu ler, talvez fique um pouco mais fácil. A presciência de Deus saberia aqueles que iriam crer, e a esses Deus elegeu. Deus sabe de antemão quais aceitariam o seu evangelho, e a esses ele então elege. Como assim elege? Basicamente é o seguinte: Deus prepararia todo o caminho seu para que você conhecesse a ele, porque ele sabe que você não vai rejeitar. Então, ele te coloca numa família específica, coloca um pregador específico no seu caminho, ele monta o curso da sua história para que você, em algum momento, tenha a possibilidade de crer, porque ele já sabe que você escolheria isso. Isso é o conceito de presciência. Gente, o negócio é bom. Então, vamos lá. Pessoal que viu Minority Report, eu tenho altas referências da cultura pop. Minority Report, que é um conto do Philip Dick, diz sobre isso, tá? Então, o pessoal aí que gosta de ficção científica, é basicamente isso. Basicamente isso não, porque não tem nada a ver com salvação. Mas veja lá que vocês vão entender. Vamos lá, ou não veja. Expiação ilimitada, o sacrifício de Jesus foi para todos, inclusive para o pecador. Agora, o pecador precisa aceitar. 4, graça resistível, o homem não é obrigado pela graça ser salvo. E, último, é possível o homem perder a salvação. Daqui, o que eu concordo? Que a expiação é ilimitada, que Jesus morreu por todos. Eu concordo que dá para resistir à graça. E último, eu concordo que dá para você perder a salvação. Então, em suma, eu concordo com 3 pontos de Armínio e concordo com 2 pontos de Calvino. Se você quiser me chamar de arminiano, é um direito seu, mas eu não sou, tá? Está 3-2 no meu placar para Armínio em função de Calvino. Mas é isso aí. Pode passar, por favor. Vamos lá. Comentário muito pertinente, porque eu tenho 10 minutos e aí eu vou dar uma... Vamos lá, na verdade tenho 9. Lembre-se sempre que a Bíblia não é arminiana nem calvinista. Considero extremamente temerário uma definição de como se toda a doutrina fosse resumida ao pensamento de um único intérprete, seja ele Calvino ou Armínio. Às vezes, com todo respeito, às vezes parece que a pessoa fala de Calvino igual o islâmico fala de Maomé, que o cara tem a única verdadeira interpretação das Escrituras. Gente, a Bíblia não é Calvino nem Armínio, por favor. Por isso que eu não sou
calvinista nem arminiano, e não tem nada que me obriga a ter que escolher um dos dois. Eu escolhi Jesus. Calvino não morreu por mim nem Armínio, então vai encher o saco de outro. Mas amém, glórias a Deus. Mais temerária ainda é a necessidade que muitos possuem de se definirem em um ou outro. Daria a minha opinião sobre os pontos citados, dentro do nosso contexto da aula. Tenha total liberdade de discordar. Respeito. Faça isso. Vamos lá. Isso aqui é minha opinião. Entendo a depravação total. O homem não pode escolher a Deus, porque o homem não quer escolher a Deus. Sua vontade é totalmente escrava do pecado. O homem sabe sobre Deus e escolhe se rebelar contra ele. Por vontade própria. É o que Romanos fala. A ira de Deus se revela dos céus sobre toda criatura. Tá? Entendo perfeitamente a eleição incondicional. Isso aqui eu vou defender para sempre. Isto é, que não há qualquer participação, monergismo, então isso aqui para mim é monergismo, da vontade humana na redenção. Só serão salvos aqueles que Deus escolhe. Eu defendo a eleição e a predestinação, só que entender isso me faz entender também que nem todos que Deus escolher serão salvos. Essa é uma questão que o calvinista me odeia, mas é o que eu entendo. Eu entendo que Deus é quem elege, que a salvação é incondicional, e eu entendo a predestinação, mas eu entendo, é Deus quem escolhe quem vai ser salvo, mas eu entendo que Deus não obriga essa escolha, e que nem todos que Deus vai escolher serão salvos. O problema do calvinista qual é? É que ele vai dizer o seguinte: então você está dizendo que a vontade humana é mais forte que a de Deus? Não. Eu estou dizendo que Deus limitou o seu poder, como Cristo limitou-se. Então, se Cristo se limitou, eu não tenho problema nenhum de dizer que Deus escolhe, mas não obriga, porque Deus limita a própria escolha dele, tá? Portanto, nesse aspecto, eu entendo uma eleição incondicional. Jesus morreu... aqui está errado. Aqui não é incondicional. É uma eleição ilimitada. Muito obrigado. A palavra aqui é ilimitada. Tá? Ilimitada. Eu nem corrigi isso antes de mandar para vocês. Ilimitada. Eu entendo que Jesus morreu por todos, tanto por aqueles que virão a crer, quanto por aqueles que rejeitarão o seu sacrifício. Ainda assim, entendo que o perdão não é para todos. Eu entendo que Jesus morreu por todos, mas o perdão não é para todos. Por quê? Aqui, é para todos. Somente para o pecador arrependido. E aqui entra um ponto muito complexo. É difícil. Visto que Deus não pode simplesmente amar o pecador não arrependido. Assunto extremamente complexo. Eu vou voltar nisso. Eu não vou ter muito tempo, mas eu vou tocar nesse ponto. Pode passar. Entendo e defendo a graça irresistível. Eu defendo que é possível você resistir à graça. Deus escolhe a quem salvar, mas não obriga ou impõe essa salvação a ninguém. Na verdade, esse é o ponto central da minha tese, da qual derivo os demais. Não vejo como antagônico a graça irresistível com a depravação total, nem com a eleição incondicional. Entendo com facilidade esse ponto quando, e aí a minha tese toda está aqui, quando Jesus diz a Saulo: dura coisa é resistir aos aguilhões. A gente já trabalhou sobre isso. E Jesus, no caminho de Damasco, quando fala com Paulo, fala: Saulo, Saulo, porque me persegues, dura coisa é dar coice contra Deus, contra os espinhos. Então eu entendo que Deus já estava chamando Paulo há muito tempo e Paulo estava resistindo. Acho totalmente incompreensível. E aí, e o outro exemplo é o do ladrão da cruz. Por que eu entendo que a graça é irresistível? Porque Jesus está na cruz. De um lado tem um ladrão que aceita, do outro tem um ladrão que não aceita. Gente, eu não consigo ver essa cena e falar o seguinte: para esse aqui Deus deu a graça, para esse aqui Deus não deu. Para mim é o seguinte: era o mesmo Jesus, as mesmas palavras. Ele deu a graça para os dois. Um aceitou, outro não. Então, um resistiu à graça, o outro não resistiu. Para mim, os ladrões da cruz são a prova disso. Eu não consigo entender que um estava escolhido para ser salvo e o outro não estava. Não vejo sentido nisso, tá? Mas você discorda se você quiser aí. Lá em cima a gente descobre quem estava certo. Aí, chegar na hora não estava nem eu nem você certo, né? Tá certo era ele, ninguém estava certo. Beleza, vamos lá. Isso aí. Portanto, defendo não o livre-arbítrio para a salvação, como se o homem totalmente depravado pudesse escolher a Deus. Não, mas defendo que o homem pode escolher não ser salvo e assim decair da graça.
Eu defendo o livre-arbítrio não para a salvação. Eu defendo o livre-arbítrio para a condenação. Como assim? Eu defendo de que em qualquer momento você pode escolher abandonar a graça. Então eu não defendo o livre-arbítrio para a salvação, por conta de tudo que eu expliquei, porque eu entendo a depravação total. Mas eu defendo que você pode escolher o inferno sim. É seu direito sim. Você pode virar hoje e falar assim, eu não quero mais. Risca o meu nome do livro da vida. Por que eu entendo isso? Porque Moisés falou isso. Senhor, então risca meu nome do livro da vida. Ora, só faz sentido Moisés usar esse argumento se for possível que isso aconteça. Ou você acha que Moisés estava blefando com Deus? Deus que sabe de todas as coisas. Não tem como blefar com Deus. Portanto, quando Moisés fala assim, naquela passagem lá que Deus fala assim, vou destruir todo o povo e farei de você um novo povo. Moisés fala, não, Senhor, então risca o meu nome do livro da vida. Logo, eu entendo que é possível sim. Eu virar para Deus e falar, Senhor, não quero mais. Então, diferente das pessoas que falam assim, não, quando o obreiro sai da igreja e se torna, sei lá, satanista, é porque ele nunca foi salvo. Eu não vejo dessa forma. Tá? Aí você vai falar assim, mas quem pisou no Santo dos Santos, como é que pode pisar em outro lugar? Gente, Salomão não construiu o Santo dos Santos e depois foi pisar em outro lugar? Saul não era habitado pelo Espírito de Deus e depois foi consultar necromante? Judas não andava Iscariote com o próprio Santíssimo e depois se perdeu? Então é o seguinte, eu entendo que é possível sim você escolher e decair da graça. Minha opinião. Pode passar aí. Não era tempo de eu falar aquilo que eu queria falar. Sobre essa questão do amor de Deus. Que a questão eu vou deixar só provocação para vocês. A questão é a seguinte, meus irmãos. Eu falo que eu não vou falar, mas eu não consigo não falar, né? Não dá. Eu vou fazer só uma pergunta. Deus ama o pecador que se arrepende. Vamos lá. Deus ama somente o pecador que se arrepende. Então, quem não se arrepende, Deus não ama. Ou eu só tenho como amar se Deus, ou melhor, eu só tenho como me arrepender se Deus me ama antes. Então, Deus me ama enquanto eu sou pecador ainda. Essa é uma questão. Por quê? E aí eu só vou provocar vocês. Talvez você diga assim, Deus ama o pecador que não se arrepende. Porque Jesus ama a todos. Tem um problema aí. Sabe qual é o problema? Olha só. Quando eu falo assim, Deus ama todos os pecadores. Aquele que se arrependeu. E agora, quando eu falar pecador, eu estou falando aquele que não se arrependeu, tá? Porque nós somos pecadores arrependidos. Então, agora, quando eu falar Deus ama o pecador, estou falando do pecador que não se arrependeu, tá bom? Só para a gente raciocinar. Qual é o problema de eu falar o seguinte? Deus ama o pecador. Simples. Deus, então, me ama até a minha morte? Porque se Deus me ama sem eu me arrepender, por que Ele me manda para o inferno quando eu morro? Então Deus não me ama. Veja, não faz sentido pensar que o amor de Deus é só até a minha morte. Se Deus me ama sem eu ter me arrependido, por que então quando eu vou... Então Deus me ama e me amando, Ele me manda para o inferno? Que amor é esse que manda para o inferno? Entendeu a provocação? Olha só. Se Deus ama o pecador que não se arrepende, não faz sentido você dizer que o pecador que não se arrepende vai para o inferno. Porque você vai falar que o amor de Deus mandou esse cara para o inferno? Deus não me ama, então por que ele vai mandar para o inferno? A menos que eu entenda o seguinte, Deus não ama o pecador. Deus só ama o pecador que se arrepende. Só que aí tem um problema. Se Deus só ama o pecador que se arrepende, como é que eu vou me arrepender se eu não conheço o amor de Deus? Aí que tem que pensar. Mas eu não tenho tempo mais, porque são 9 horas. Eu queria explicar isso hoje. Em algum momento eu explico isso, não sei quando. Mas em algum momento eu volto a esse tema, que agora eu sei que a minhoca está na cabeça de vocês. Aí vocês estão tentando pensar, caramba, né? Eu vou falar para vocês que são muitos anos para conseguir entender isso. E depois de muitos anos e muitos estudos, eu acho que eu cheguei num raciocínio em paz, tá? Só para não deixar no vácuo, eu entendo o seguinte. Eu quero escrever um livro sobre isso, que é sobre a soteriologia de Tiatira. O que eu entendo é o seguinte: enquanto eu não me arrependo, Deus não me ama. Você pode falar assim, mas como então? Simples. Deus, Ele
tolera o meu pecado. Dei tempo para te se arrepender. Então, a grosso modo é o seguinte, e aí eu preciso entender um pouquinho de Trindade. O pai está me odiando enquanto eu não me arrependo. Mas quando o filho morre por mim, o pai pode me amar, mesmo eu ainda não tendo me arrependido. Porque eu entendo que o sacrifício de Jesus é para todos. Então aqui está o ponto. Não é que Deus possa me amar, só que o filho morreu por todos, por graça, e ao morrer por todos, agora o pai pode me amar, mesmo eu não tendo me arrependido. E aí, como o pai então pode me amar, eu agora posso me arrepender. Então, é isso que eu entendo. E aí o que eu, olha só, eu entendo que Deus é justo, só que Deus é misericordioso. Como assim? É justo Deus me mandar para o inferno, mas Deus segura e me dá vários anos para ver se eu tomo juízo na cabeça. Eu sei que não faz sentido, mas é isso que eu entendo, mas eu não tenho tempo para explicar isso agora. Então, em suma, a gente fez um resumão sobre soteriologia. Não sei se você saiu mais confuso do que antes, mas é bom que você saia com mais vontade de estudar a palavra de Deus. Então, estude a palavra de Deus. Em algum momento, eu volto a isso e explico isso aqui com muita calma. Eu não vou falar que eu vou fazer isso nesse domingo, porque esse domingo eu tenho que pregar Judas. Mas em algum momento eu prometo que eu explico isso aqui tudo. Amém! Parabéns, você que não vai conseguir dormir bem de hoje para amanhã, mas é isso aí, amanhã ainda tem que dar aula de história da missão. Então pode parar aí de filmar, vamos orar, pode ficar sentado mesmo e vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por teus ensinamentos. Senhor, seja conosco, glorificado seja o teu nome, nos leve em paz nos nossos lares, e se for da tua vontade, amanhã possamos estar reunidos lá na sede para aprendermos mais na escola de missionários. Seja conosco, em nome de Jesus. Mão no seu coração.